ou melhor, continuar cultuando ao nosso Senhor. Nossas vidas são para adorá-lo, nossas vidas são para cultuá-lo. Nossa igreja, a Primeira Igreja Batista Biggen, possui algumas ferramentas dadas pelo nosso Senhor. Essas ferramentas são o Crescer, que é a nossa escola bíblica dominical, que começa às 9 horas em todos os domingos. Venha crescer no conhecimento da palavra de Deus. Hoje tivemos inclusive um café da manhã muito abençoado, uma palavra aqui dos professores da escola bíblica muito boa. Então, iniciará no próximo domingo novas turmas. Então, é uma ótima oportunidade para o irmão que ainda não participa do Crescer começar a partir do próximo domingo. Seja um aluno da melhor escola do mundo. Temos também como pilares, como mais um pilar da nossa igreja, o PG. O que é o PG? É o pequeno grupo. O pequeno grupo é uma ótima oportunidade da gente conhecer um ou outro. É uma ótima oportunidade de a gente melhorar os nossos relacionamentos. Então temos projetado, temos lá fora também no quadro de avisos, alguns PGs da nossa igreja. Temos o PG dos jovens, o PG liderado pelo pastor Fábio, que ocorre aqui na igreja, o PG liderado pelo pastor Tiago, que ocorre na casa dele. Há um PG também que ocorre lá no condomínio Jorge Justen, e eu sou o facilitador. Minha esposa fica com as crianças no PG Kids, fica pertinho da igreja, todos estão convidados. Então quem ainda não participa de um PG, eis o momento, chegou o momento. Temos também o culto de oração, toda quarta-feira às 19h30. Por falar em oração, temos a oração às 18 horas, todos os domingos, com o Ministério de Intercessão. Nossa igreja é muito dinâmica, é jovem, mas é muito dinâmica. Temos em nossa igreja excelentes projetos. Quem aí sabe Libras? Mais ou menos assim o sinal de Libras, não sou muito bom com isso. Alguém aí sabe Libras já? Quem gostaria de aprender Libras? Acho que o pessoal em casa está animado para aprender Libras. Então procurem, e as crianças também, procurem a professora Keila Domingos e aprenda Libras. Para informações mais detalhadas, procure a professora Keila Domingos. Temos também a escola de música. Procure os irmãos do Ministério de Louvor, especialmente a irmã Luísa e o irmão Jonathan. Você quer aprender um instrumento, aprender a adorar a Deus com um instrumento, com suas vozes, procure os irmãos do louvor. A irmã Mônica se encontra presente. A irmã Mônica é uma das professoras da escola JET. Ela e a irmã Gisele. Então você que quer aprender o inglês para evangelizar em mais um idioma, procurem o irmão Fernando, a irmã Mônica e a irmã Gisele. Amém, irmãos? Teremos um vídeo agora dos jovens fazendo trilha, pura disposição.
Maravilha, só atletas de Cristo. Essa eu perdi, não deu para ir, mas na próxima eu estarei. Como é bom, como o nosso Deus é maravilhoso. Nos permite fazer trilha, caminhadas, corridas, jogar futebol. Vocês gostam de futebol? Quem gosta de futebol? Beleza. Deus fala conosco. Deus fala conosco principalmente por meio da sua palavra. Leiamos então a palavra de Deus. Passagem que se encontra no livro de Romanos, capítulo 14, de 15 a 19. Diz assim a palavra de Deus: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. A igreja pode repetir comigo o versículo 17? Juntos, vamos lá? Por quê? Amém. Deus fala conosco também por meio da oração. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui na Tua casa, ó Deus. Ó Deus, continue falando conosco, ó Pai. Continua dando essa alegria, ó Deus. Continua dando, Deus, a Tua justiça, ó Deus, em nossas vidas. Colocando a Sua justiça em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, fala conosco, ó Pai. Fala por meio, Deus, de nossas crianças, ó Pai. Fala por meio, ó Pai, do instrumento, dos louvores, ó Deus. Fala por meio do sermão, ó Deus. Ó Deus, fala por meio de um olhar de cada irmão aqui presente, por meio de um aperto de mão, por meio de um abraço, por meio de um sorriso, ó Pai. Fala conosco, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, que possamos Te cultuar verdadeiramente, ó Pai. Que possamos falar contigo verdadeiramente, ouvir a Tua voz, ó Deus. Que durante a semana possamos continuar esse culto, que esse culto não acabe, que ele seja eterno, porque o reino de Deus é eterno. Muito obrigado, ó Deus, te louvamos, gratos, ó Pai, e vibrantes pela Tua palavra em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvemos ao Senhor com nossas vozes. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu. Vamos ficar de pé, igreja. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode erguer a tua mão onde você está? Nós, como igreja, vamos declarar nessa noite que a nossa vida, ela está no Senhor. Aleluia, nós vamos construir, Senhor, a nossa vida em Ti. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha
aqui nessa noite, amém, igreja? Vamos continuar adorando a esse Deus, declarando que nós queremos esse Deus, amém, igreja? Eu te quero mais que o ouro, eu te quero mais que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Diga, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais que o ouro, eu te quero mais que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Diga assim, ó. Tu és a minha porção. Diga, igreja. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Deus está aqui nessa noite. Vamos continuar nessa atmosfera de adoração, declarando que o nosso Deus é o leão. Amém, igreja?
os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Diga, quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abra os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Então diga alto! Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Isso, igreja, nós vamos dizer em alto, todos comigo, assim ó. Quem pode impedir o eterno? 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 Nada e ninguém! Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. O meu Deus é o Cordeiro, meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Podeis sentar. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar adorando a Deus com você, louvando, exaltando o nome do nosso Deus, transmitindo a Ele a honra, a glória que lhe convém. Quero fazer uma leitura com vocês, meus irmãos, para fazermos esse momento de intercessão, que está lá em João capítulo 18, versículo 22. É uma narrativa que muitos devem conhecer, de Abraão falando com Deus sobre Sodoma e Gomorra. Vou ler aqui para os irmãos e a gente vai fazer uma reflexão importante sobre isso. Diz assim o texto: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio?
Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Pode parar aí. Essa manhã a gente estudou sobre o cristão e o mundo, e a gente percebeu que quando Jesus fala para a igreja que eles seriam perseguidos, que pessoas que de alguma forma expulsassem eles da sinagoga, matassem eles, estariam achando que estariam fazendo um culto a Deus, prestando um culto a Deus. E Jesus termina essa frase dizendo: farão estas coisas porque não conhecem o Pai e nem a mim. Olha que interessante, gente. Abraão está se colocando diante de Deus, está intercedendo por uma cidade inteira, baseado única e exclusivamente no que ele conhece sobre esse Deus. Você vai destruir a cidade inteira, destruindo os justos com os injustos? Não tem como. Longe do Senhor fazer um negócio desse. Eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é justo, e não faz sentido o juiz de toda a terra não fazer justiça. E essa noite eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre o quanto de Deus nós conhecemos. A oração, a intercessão, ela é uma das principais ferramentas para que eu e você possamos conhecer esse Deus. Para que eu e você possamos falar com esse Deus daquilo que Ele já tem se mostrado, se apresentado a nós. Diferente do que muitas vezes acabamos repetindo sobre um Deus que ouvimos falar. Lembra de Jó? Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A igreja do século 21, a igreja que ora, precisa ser uma igreja que está se relacionando com esse Deus, conhecendo esse Deus, para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros que aqueles homens lá de João, capítulo 15, 16, estão caindo, fazendo coisas em nome de Deus, mas não estão cultuando a Deus, porque não conhecem esse Deus. Então, a intercessão aqui, o que Abraão está fazendo, é o resultado de uma caminhada com esse Deus. Gênesis é um livro que fala do relacionamento, como que Deus se apresenta a Abraão, como é que Deus se apresenta a Isaac, como é que Deus se apresenta a Jacó, como é que Deus se manifesta na vida de José. E Êxodo, o próximo livro, é um livro que mostra como que Deus se apresenta na vida de Moisés, e então ele se apresenta na vida da comunidade, do povo de Israel. É um Deus que se apresenta, é um Deus que se relaciona, é um Deus que se faz conhecer. Tudo que nós pedimos aqui diante desse Deus precisa passar por esse crivo, por essas lentes. O quanto eu tenho conhecido desse Deus? Porque senão até os pedidos serão equivocados. Senão até aquilo que vamos colocar diante dele estará vazio do que de fato Ele quer para as nossas vidas, do que de fato Ele quer, o que Ele tem transmitido para nós. Todos sabem o resultado final dessa história? Sodoma e Gomorra foi destruída. E o único justo que tinha naquela cidade foi tirado de lá. Porque, como Abraão disse, o juiz de toda a terra não poderia não fazer justiça. Quanto de Deus as nossas conversas com Ele refletem? Quanto de Deus as minhas orações demonstram que eu conheço? Ou as minhas orações se resumem a uma grande lista de pedidos? Deus, estou precisando disso, daquilo, aquilo outro. Cuida de fulano, de beltrano, de ciclano. Não. Orações são diálogos. Não monólogos, diálogos. Duas pessoas estão falando. Então essa noite eu queria te convidar a fazer uma reflexão sincera. Como que as minhas orações têm de alguma forma
demonstrado, expressado o quanto esse Deus é íntimo, é próximo, está no meu dia a dia, está nas minhas escolhas, nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Porque se as nossas orações forem meras listas de pedidos, ficaria estranho conhecê-lo a partir disso. O meu filho não me conhece porque ele me faz pedidos, ele me conhece porque ele se relaciona comigo. E quando não é sábado, porque meus filhos só têm acesso ao celular nos sábados. Quando não é sábado, ele se aproxima de mim e fala assim: pai, posso jogar? E ele já espera a resposta. Por quê? Porque ele me conhece, ele sabe que a resposta vai ser? Ele só pode jogar no sábado. Na sexta ele me pede jogar. Qual vai ser a resposta, irmãos? Amém, né, irmãos? Porque se essa é a regra, tem que cumprir a regra. Então é não. E a minha pergunta já é: filho, você já sabe a resposta? Intercessão, oração, um dos caminhos mais nobres para que você conheça esse Deus. E eu queria fazer um desafio essa semana para você. Que se a sua vida de oração está fragilizada, ou se a sua vida de oração está muito superficial, que você se dedique mais nisso. Que você gaste mais energia com isso. Eu vou orar mais, vou falar mais com Deus. Vou pedir para Ele falar mais comigo. Eu vou ouvi-lo mais. Porque isso pode mudar, não só a sua história, mas a história das pessoas que estão à sua volta. O nosso Deus é um Deus que ouve oração. Sabe o que Deus falava para Abraão? Se tiver 50 justos naquela cidade, eu vou poupar a cidade inteira por amor aos 50 justos. Se tiver 40, eu vou poupar a cidade inteira por amor aos 40. Se tiver 30, eu vou poupar a cidade inteira por amor aos 30. Ou seja, Abraão sabia com quem ele estava falando. Tanto sabia que ele fez um questionamento e Deus respondeu esse questionamento dizendo: não, você está certo. Por amor a eles eu vou poupar a cidade inteira. Você conhece esse Deus a esse ponto? De se colocar no seu papel. Ele vai falar assim: Deus, tem que ser paciente comigo, eu sou pó. Eu não sou ninguém, mas não condiz com aquilo que o Senhor tem se apresentado. Que as nossas vidas sejam vidas de oração, de profundo relacionamento, sinceridade, conhecimento desse Deus, para que os resultados disso sejam frutos lindos, pessoas sendo alcançadas, pessoas se rendendo, pessoas conhecendo e glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Queria convidar você a vir aqui à frente, você que tem pedidos de oração, você que quer colocar diante de Deus qualquer assunto que seja, mesmo que seja: Deus, eu preciso orar mais, eu preciso conhecer o Senhor mais através da oração. Vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o seu povo pode clamar a Ti. Com muita certeza naquilo que a Tua palavra diz, quando o seu povo se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor virá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Ó Deus, cremos na Tua palavra que ela não pode falhar. Então cremos num Deus que ouve orações. Cremos, ó Deus, em um Deus que responde orações. E a nossa oração essa noite é: Deus, nos ajude a lidar com todas as situações que estamos apresentando diante de Ti. Temos questões de agradecimento, aniversários. Temos pedidos de saúde, como o do meu avô, como do seu Américo. Restauração da saúde. Temos, ó Deus, pessoas provavelmente vindo aqui pedindo pelos seus casamentos, pelos seus relacionamentos. Mas Deus, qualquer pedido que aqui for apresentado não pode ser comparado, ó Deus, com a graça de Te conhecer, com a graça de
ter um relacionamento vivo, eficaz, sincero, transformador contigo. Ó Deus, nos ajuda cada vez mais a desfrutar da maior bênção que é conhecer a Ti. Deus, fala com o seu povo, nos ajuda cada dia mais a entender, a ouvir. Nos ajuda, Senhor, a compreender cada vez mais tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que o Teu nome, o Teu santo nome, seja honrado e engrandecido cada dia mais. Fala com a gente, ó Deus. Ouve o seu povo. Essa é a nossa oração essa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Podeis assentar. Estamos entrando no momento de dízimos e ofertas. Quero fazer uma reflexão bem mais breve, baseada em Mateus capítulo 5, versículo 23. Que diz assim, ó: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, que é muito mais importante para Deus como estão os seus relacionamentos do que quanto você está dando para Ele. E aí eu preciso te fazer uma pergunta muito sincera. Se você for ler esse versículo bíblico antes do momento de dízimos e ofertas, você pode trazer os seus dízimos e ofertas, ou suas ofertas vão ficar aí no seu bolso e você vai sair daqui correndo para resolver a sua situação com os seus irmãos. Porque a Bíblia ela é muito clara quanto a isso. O que nós temos a oferecer a Deus, não está à frente dos nossos relacionamentos para com os nossos irmãos e iguais. Então, eu preciso deixar tudo bem alinhado para que eu possa, com a minha consciência em paz, tranquila, fazer ofertas do meu tempo, das minhas orações e dos meus dízimos e ofertas. Então, diante dessa reflexão, eu queria que você cultuasse a Deus, se você se sente apto e a sua consciência não te acusa diante desse cenário, tá bem? Vamos louvar a Deus a todos os pulmões. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz e é mais doce do que o mel. Você pode ficar de pé? Que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. E o que ele fez? Mas tua voz me acalmou. Olha o que esse Deus faz. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Diga assim pra ele, ó: eu me sinto tão seguro. Sinto o abraço de Deus, sinto o abraço de Deus no teu colo, ó Altíssimo. Erga tua voz, igreja, e diga: não há perro
glória. Glorifica Ele onde você está. Louve o nome de Deus. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Aleluia! No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra de Deus nessa noite para você é: não desista, não pare, eu sou contigo. Deus, nós queremos te louvar, porque sentimos a tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Ele, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Queria convidar as crianças para vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por elas. E elas vão subir para a salinha. E lá elas vão receber a porção da palavra delas, na linguagem delas, de uma maneira que elas compreendem. Amém? Amém. As crianças vão ficar bem quietinhas agora para a gente orar. Tem mais um. Pode vir. Tem um ali que nem cabelo cresceu ainda. Vem. Olha eu falando, né? Pode vir que dá tempo. Aí, vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por nós termos pessoas, Senhor, que têm colocado à disposição o seu talento e o seu tempo para cuidar e para plantar a semente da Tua palavra na cabeça dos nossos filhos e das nossas crianças. Obrigado, Senhor, que isso enraize na mente delas e guie elas ao longo de toda a vida delas. Seja com elas e seja conosco agora no momento da palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode subir. Eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Levanta a mão assim. Prometo que eu não vou chamar você na frente. Levanta bem altão assim para eu ver e para o pessoal da integração ver. O integração vai deixar com você um cartãozinho. Você vai preencher esse cartão. E no final do culto você vai receber um presente, tá bom? Que a igreja preparou com muito carinho para vocês. Amém. Eu vou fazendo na minha cabeça, eu tenho que fazer 3 coisas antes de pregar, senão eu esqueço. Terceira coisa que eu tenho que fazer é falar para vocês sobre esse livro, que a nossa igreja já está lendo em conjunto. Ele é um livro de devocional diária ao longo de 40 dias. Ele trata basicamente de relacionamentos. E eu acho que a gente está vivendo num mundo onde o mundo prega cada vez o eu, o meu, e a gente vem trazendo essa proposta de um livro que fala sobre relacionamentos, a dificuldade dos relacionamentos, como lidar com os relacionamentos, à luz daquilo que o próprio Jesus fez conosco e da forma que ele lidou. Então, no último domingo, o pastor Tiago fez a mensagem baseada na primeira semana devocional desse livro. Eu vou dar continuidade hoje. Se algum irmão tiver interesse, Fábio, eu quero comprar por minha conta na internet, você pode comprar à vontade. Quem não liga para comprar livro já usado, tem um sebo na internet que eu uso sempre. Como é que é o nome dele, gente? Estante Virtual. Não sei se vocês conhecem. Estou fazendo propaganda, ó, de graça. Por enquanto, estante, aquela oferta e tal, vale. Pode comprar. Gente, a gente não, ali fora nós temos o livro ainda e ele está sendo vendido aqui na igreja a preço de custo, tá? Então, fala com esse pessoal que está com uniformezinho preto. Fala, olha, eu queria saber sobre esse livro, como eu faço para comprar. Vale muito a pena, é um livro de devocional diária. Queria convidar o irmão a abrir sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon e deixar sua Bíblia aberta aí, porque antes eu queria conversar com os irmãos um pouquinho
para que logo em seguida entremos na carta de Paulo a Filemon. Nossa função hoje aqui é falar com os irmãos sobre talvez um dos grandes desafios do cristão, que é amar como Jesus amou você. Transmitir aquilo que Jesus fez por você. Agir como Jesus agiu. E essa é a devocional de toda essa semana. A devocional de toda essa semana perpassa por isso. Então, eu acho muito interessante que a primeira coisa que o autor desse livro traz para essa devocional é a dificuldade que nós encontramos quando falamos sobre isso, quando conversamos sobre isso nos nossos pequenos grupos, na nossa casa, com os nossos amigos, que isso parece para a gente ser uma proposta utópica que Jesus faz, como sendo um alvo a perseguir que a gente nunca alcança. Agir como Jesus agiu, amar como Jesus amou, é uma coisa assim um pouquinho complicada. E ele vai tratar isso de uma maneira muito interessante, que ele já começa dizendo que isso é um desafio impossível, porque ele tenta esclarecer de uma forma muito interessante que o amor que Jesus ordenou, obrigado, Dani, que nós tenhamos e que nós trabalhemos nos nossos relacionamentos, é algo que não é o amor, ou não é só o amor sentimento. Porque é muito natural que eu trate desse tema esperando ter um sentimento de amor para agir com esse sentimento de amor. E esse livro vai dizer que talvez a solução para esse imbróglio seja justamente o contrário. Seja justamente agir com o amor, tomando como gesto dessa ação o parâmetro das ações de Jesus e agir para desenvolver o amor. Faz sentido? Eu achei uma proposta muito interessante, porque ele diz que na medida em que você começa a se policiar e a agir com o amor de Jesus, ainda que você não esteja sentindo, você começa a se relacionar melhor com Deus e melhor com seu irmão, e esse amor vai surgindo. Ou seja, ele trata isso como algo a ser desenvolvido. E ele não fala isso menosprezando o sentimento. Ao contrário, acho muito interessante que tem uma parte que ele diz assim: você não acha que Jesus teve sentimentos conflitantes no momento em que estava na Via Crucis? Você concorda comigo? Que como humano que ele também era muito difícil exalar amor enquanto os caras estavam chicoteando e arrancando pedaços das costas dele? Então ele fala disso, ele fala, por isso que o amor não é esse sentimento cor-de-rosa que as pessoas esperam. O amor, ele é sacrificial, ele é prático, ele é uma ação. E ele conclui tudo isso dizendo que esses sentimentos são importantes. Ninguém está dizendo para você pegar os seus sentimentos e virar um robô porque você escondeu esses sentimentos. Não, não, não. Mas trate esses sentimentos à luz das ações. E aí ele faz um último convite dizendo para você assim, então haja. Não aguarde algo para agir. O mandado de agir já foi feito, as instruções para agir já foram dadas, então é hora de agir. E esse sair da inércia te leva a não só ser uma pessoa que quer comunhão, mas você passa a ser um agente de comunhão. O que é um agente de comunhão? Eu sou aquele que não só busco transmitir o amor de Jesus, como eu sou aquele que tenta servir de elo do amor de Jesus entre os meus irmãos e no local que eu estou. E isso é interessante porque eu posso ser alguém que, no ambiente em que eu estou, implementa o amor de Cristo, trago o amor à mente das pessoas, nos seus relacionamentos. E isso significa que todos nós escolhemos abrir mão de nós próprios, escolhemos viver a partir de Cristo. Então, eu tenho certeza que vai ser uma semana incrível para você e para a sua família fazendo essa devocional. Uma vez falando, passando por isso, pensando sobre isso, eu cheguei a Filemon. Por que eu cheguei à carta de Filemon?
Porque a carta de Filemão demonstra tudo isso que a gente conversou e que você vai tratar durante a sua semana de uma maneira muito, muito interessante. Quando a gente vem visitar essa carta, a gente vê que para o apóstolo Paulo, essas questões do amor de Cristo, que me preenche, e por me preencher e não conter em mim transborda e toca os que estão ao meu redor, e se torna visível, isso para Paulo é muito claro. Isso para Paulo está assim, muito nítido. Outra coisa que essa carta vai mostrar para a gente é um evangelho poderoso na transformação não só individual, mas na transformação do compromisso de relacionamentos saudáveis. A gente ainda vai conseguir ver que Paulo trata que o evangelho ele é tão poderoso na vida dos convertidos que ele é capaz de transformar a sociedade em volta. Quem são os personagens dessa carta? Filemão, homem rico, que em dado momento, possivelmente em Éfeso, conhece Paulo e se converte. Uma vez convertido, esse amor de Cristo transborda em Filemão e ele leva para a sua casa uma igreja, onde ele morava em Colossos. Então, um homem rico, convertido, com uma igreja em sua casa, e a gente vai ler junto a carta, você vai ver que parece que Paulo deixa assim, no ar, que Filemão era uma espécie de pastor, não como o responsável daquela igreja, porque as pessoas acham que pastor é só o responsável da igreja, ou aquele que vem aqui na frente pregar. Pastor é aquele que pastoreia, que dá atenção, que cuida. Então, ele deixa transparecer que Filemão exercia essa função. O último personagem da carta é Onésimo. Onésimo, um servo de Filemão, e aí vem as conjecturas, quando você lê pequenos detalhezinhos do texto, parece que ele furtou Filemão, ou dinheiro, ou algum pertence, e fugiu para Roma. Por que fugir para Roma? Em busca da impunidade de uma grande cidade. Então ele vai para Roma em busca dessa impunidade pelo crime que cometeu, para não ser preso e dado ao seu dono. A gente tem hábito de, às vezes, olhar para isso e lembrar da nossa relação com um funcionário. Não é isso, não é com o patrão, é com o dono, que poderia fazer atrocidades com ele por ele ter lhe furtado e fugido. Onésimo, em Roma, conhece Paulo, que estava preso em Roma, e se converte. E esse Onésimo agora, com o coração transformado, já não se importa mais com a liberdade, com a impunidade, mas ele vai procurar o seu dono para restabelecer relacionamento. Vou te convidar então para abrir a tua Bíblia em Filemão. Você vai poder dizer que leu, se você quiser em casa, leia mais 3 ou 4 versículos e vai dizer que leu um livro da Bíblia. Aprendi desde pequeno, eu comecei a reparar uma coisa, reparem isso. Quando o pregador ele lê texto muito pequeno, a pregação é muito grande. Quando ele lê um texto maior, a pregação é menor. Verso 4. Vamos ler do 4 em diante e vamos ler até o verso 20. Diz assim: Dou graças a meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Eu oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo, faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, ele é útil para você e para mim.
eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que eu carrego por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que eu não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor esse benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor esteja falando aos nossos corações e trazendo à nossa mente, Senhor, a Tua iluminação para que compreendamos o texto e que o Senhor esteja trabalhando ele em nossa vida prática durante toda essa semana. Muito obrigado, ó Pai, pelo carinho que o Senhor tem conosco. Amém. Esse texto de Filemão é muito interessante. Uma vez que nós já descrevemos a carta, o ambiente e os personagens, eu queria pontuar alguns versículos com os irmãos, numa leitura um pouco mais lenta, com alguns detalhes que numa leitura rápida possa ter fugido. No verso 5, eu queria começar falando com os irmãos no verso 5, que diz assim: porque eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Sabe o que eu acho muito interessante? Porque Paulo, ele destaca que a conversão de Filemão é algo visto na prática. Ele vai destacar que a conversão, que a mudança de vida que Filemão experimentou em Cristo, ela não é algo subjetivo, ela não é algo que, Filemão sentiu. Não, ele está dizendo para Filemão, olha, a sua conversão, o testemunho da sua conversão chegou até mim, porque a sua fé é prática. O amor de Cristo que te tocou, ele está sendo colocado na prática e eu estou ouvindo o testemunho dessa mudança. Eu estou ouvindo o testemunho de como você gere os seus relacionamentos com base na sua conversão. Não é muito legal quando dão testemunho da conversão? Não é bacana quando falam de você assim, poxa, fulano está na sua igreja? Você fala, fulano está na minha igreja. E a pessoa fala assim, é por isso então que ele, sabe? Você fica, porque às vezes a pessoa não sabe expressar, né? O encontro com Cristo. E é muito gostoso você ouvir que uma pessoa se converteu e ela tem praticado, ela tem aberto mão de coisas, tem colocado coisas em segundo plano. E eu acho interessante que ele termina esse verso 5 dizendo assim, eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. E Paulo está preparando o terreno para dar o bote depois. Porque quando ele fala que Filemão tem amor, não só pela igreja que está reunida na casa dele, ele não está dizendo que Filemão tem amor só pelos da sua casa. Ele está dizendo que Filemão está expressando o amor de Cristo com quem? No seu relacionamento com todos os santos. Grupo a quem Onésimo pertence. Compreende? Ele está dizendo para Filemão, ele vai dizer um pouco mais na frente, mas ele já está preparando o terreno, está dizendo, olha, é muito evidente o seu bom testemunho no relacionamento com os santos. E embutido nisso, a gente que já leu o texto todo, sabe, ele está falando para Filemão
que Onésimo faz parte desse grupo agora. E ele continua no verso 6 dizendo assim: eu oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Esse verso 6 é interessante, porque ele diz assim, pode deixar o texto na tela? Vai facilitar? Verso 6. Porque ele vai dizer assim, para que a comunhão da sua fé se torne eficiente. Sabe o que é a comunhão da fé? A comunhão da fé é o compartilhamento nos meus relacionamentos das virtudes que vieram à tona através da fé. Então, essa fé em Cristo que me modificou, que converteu quem eu sou, ela gera em mim virtudes. Muitas dessas virtudes eu nunca pensei em ter, eu nunca nem quis ter, mas elas agora, elas fazem parte daquilo que eu compartilho. Essas virtudes de Cristo em mim, elas fazem parte da minha comunhão. E ele continua dizendo que para que a comunhão da sua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O que ele está... Esse jogo de palavras, ele vai passar para a gente a seguinte ideia, que essa prática de fé, que esse dia a dia novo, tratado a partir das virtudes que as virtudes de Cristo que estão sendo expressas, que isso vai sendo colocado nos meus relacionamentos. E a prática dessas virtudes vai não só abençoando aqueles com quem eu me relaciono, mas isso vai trazendo para mim mesmo conhecimento do que Cristo fez por mim. E quanto mais eu vou exercendo esse amor, que não é só aquele sentimento, esse amor de compromisso, quanto mais eu vou exercendo isso, que Paulo está dizendo, olha, quanto mais você exerce isso, mais vai ficando claro para você, mais você vai conhecendo do amor que Cristo teve por você. Nós discutimos um tempo atrás no nosso pequeno grupo esse tema, e foi muito interessante porque nós olhamos para todo o tema do ágape como esse amor sacrificial, e olhamos para o filéu, que é esse amor de companheirismo e colega, e nós vimos que é um caminho a ser desenvolvido. Eu não aceito Cristo hoje aqui e amanhã, uau, eu já estou aqui me relacionando de forma incrível. É um aprendizado, é um passo a passo, que eu erro e eu falo, caramba, eu não devia ter me relacionado com a Kátia desse jeito, porque esse jeito é o jeito que o Fábio se relaciona com a Kátia. Mas essa solução, eu reconheço que ela não veio de Cristo para essa situação. Então, como o Espírito Santo me mostra isso, qual é o meu papel? Colocar o meu orgulho em segundo plano. E eu vou lá me retratar com a Kátia. E vou falar com ela, Kátia, olha só. Eu falei com você ontem assim, assim, assado. Mas não é assim. Talvez isso faça muito sentido para mim. Mas aquilo que Cristo tem feito comigo não é assim. Ou seja, na medida em que eu vou praticando isso, eu vou conhecendo mais a Deus. E na medida em que eu vou conhecendo mais o meu relacionamento com Deus, mais ele vai ficando evidente no relacionamento com os outros. Eu achei muito legal um irmão aqui da igreja que se converteu. Eu conto tudo, né, gente? Mas fica tranquilo, coisa de gabinete eu não conto não, tá? Senão ninguém nunca mais faz um gabinete comigo. Fica tranquilo que eu não conto não, mas essas podem. Achei muito engraçado. Ele falou assim comigo, pastor, cara, como é que Deus trata a gente mesmo, né? A gente estava falando uma coisa parecida com essa. E aí ele falou assim, pô, eu estava lá, e aí o cara chegou e falou para mim, pô, caraca, a garota me chifrou, e fez isso, pô, e eu estou arrasado. Aí ele, meu irmão, fica assim não, dá um tapa,
bota uma roupa maneira. Meu irmão, vai pra balada, parceiro. Tu tá vivo, rapaz, tu não tá morto não. Vamos lá, rapaz, pô, pra cima, olha que tem um cara maneiro. Tu merece coisa melhor. E ele falou, Fabinho, acabei de dar o conselho. Aí eu falei assim, não, apaga esse conselho. Não, esquece, deleta tudo que eu aconselhei para você. Esse não é o conselho certo não, vamos fazer o conselho certo agora. E aí ele falou, pô, e aí eu fui falar com ele, falei assim, não, olha, porque é assim que eu pensava. Mas eu me converti. E o que Cristo tem feito na minha vida e tem me ensinado é algo diferente disso. Isso seria o conselho que eu daria para você há uma semana atrás. Mas o conselho agora é outro. O conselho agora é para você conhecer a Cristo, para você desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo, para depois as outras coisas se acertarem. Aí eu falei com ele, o segundo foi um bom conselho, né? Mas você compreende como, a partir da sua conversão, o Espírito Santo relaciona-se com você e a partir de você dar liberdade a Cristo nos seus relacionamentos, você próprio vai sendo tratado? E a forma com que isso vai acontecendo vai mudando, muitas das vezes através de alguma retratação, né? E às vezes é necessário. Verso 7 diz assim, pois irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Sabe o que eu acho interessante? Ele está dizendo assim, olha, a sua conversão é uma bênção na vida dos outros. A sua fé praticada tem reavivado, talvez em algum outro, tem uma outra versão que coloca que eu acho mais interessante, tem reavivado o coração. Ele está dizendo, Filemon, esses 3 versículos são um preparativo porque ele tá trazendo Filemon para compreender o que está acontecendo através de Cristo na vida dele. Ele está dizendo, Filemon, a sua fé é prática. Filemon, as pessoas dão bom testemunho de você. Filemon, você tem conhecido mais a Deus através dos seus relacionamentos. E agora ele diz, Filemon, você tem sido uma bênção para aqueles com quem você se relaciona. O coração das pessoas tem voltado para Cristo. Tem voltado, não que tenha ido embora, mas se voltado. Ou seja, se relacionar com você, Filemon, faz bem. Vocês conhecem pessoas que, de vez em quando, você quase se obriga a conversar com ela como se fosse um remedinho da semana? Você, cara, eu preciso conversar com essa pessoa. E é tão bom conversar com ela, porque até quando ela dá uma bronca, você fica animado. É mais ou menos, está dizendo, Filemon, você faz bem, se relacionar com você faz bem. Avançando no texto, ao verso 10, ele diz, faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Sabe a primeira coisa que eu acho interessante? É que Paulo está dizendo para Filemon que da mesma maneira que as pessoas têm testificado da conversão dele para Paulo, Paulo está dizendo, aconteceu a mesma coisa com Onésimo, Filemon, tu vai acreditar nisso? Eu estou testificando para você da conversão de Onésimo. Da mesma forma que eu fico muito feliz em ouvir a sua realidade de vida, eu quero que você fique muito feliz por saber que esse picareta, pilantra, safado que fugiu daí, hoje é nosso irmão. E eu posso dar testemunho da conversão dele, porque eu conheço e eu tenho visto. Porque como é que eu vou dar testemunho da conversão de alguém se eu não vejo nada? É bem complicado. E sabe o que eu acho que Paulo faz de uma maneira sensacional? Ele deixa claro para a gente que é importante se arriscar por alguém. Porque Paulo não sabia como Filemon receberia Onésimo. Ele não saberia quais eram os sentimentos de Filemon a respeito daquilo que Onésimo fez. Ele não saberia nem como Filemon trataria os conselhos dessa carta.
E aqui eu queria falar com você uma coisa sobre a realidade de viver o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é arriscado. As pessoas querem tratar o Evangelho como sendo uma zona segura. O pastor Tiago falou isso hoje de manhã, quando ele tratou do envolvimento do cristão com o mundo. Muitos tentam tratar como esse local aqui como uma bolha e que me coloca numa posição melhor, numa posição superior, numa posição inabalável. Mas o Evangelho, ele é muito arriscado. Você vê Paulo se arriscando por Onésimo. Da mesma forma que se você voltar em Atos, você vai ver Barnabé se arriscando pelo próprio Paulo. Quando ele diz aos discípulos, não, recebam Paulo, não fiquem com medo dele não. Ele era que matava os crentes. Não fica com medo dele não. Ele está comigo. Sabe ser fiador do outro? Ele está comigo. Fica tranquilo. E ele está dizendo para Filemon algo muito parecido com isso. Ele está arriscando a credibilidade que ele tem com Filemon em favor do Onésimo. E ele termina esse verso 11 dizendo: antes ele era inútil para você. Ou seja, na posição de escravo que ele vivia em relação a você, ele era um inútil, porque você poderia jogá-lo fora, vendê-lo, fazer o que você quiser com ele e comprar outro igualzinho. Principalmente um escravo rebelde como ele foi. Não te serve para nada. Na vida normal, eu compreendo que falem para você que ele é um inútil que não vale a pena. Mas ele diz assim, olha, mas atualmente... Ou seja, a partir dessa conversão dele, ele se tornou útil, não só para você, mas ele se tornou útil para mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo assim, ô Filemon, antes que você fique bravinho com ele, deixa eu te lembrar uma coisa. Uma coisa que eu falo sempre quando eu faço a ceia. O mesmo sangue de Cristo que te salvou, salvou a mim e salvou ao Onésimo. Não tem diferença entre você, eu e ele. Somos todos iguais. Como o próprio apóstolo Paulo. Como o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas. Ô jovem, não há nada. Não há judeu, não há grego. Não há pobre, não há rico. Não há esquerda nem direita. Preto nem branco. Homem nem mulher. Somos todos um só em Cristo. E ele se apodera dessa consciência que há em Filemon para tratar esse assunto. Ele está dizendo, olha, você tem que lembrar, Filemon, que o mesmo Espírito Santo que habita em mim e que coloca os seus dons em mim com uma única função. Qual a função do Espírito Santo? Trazer dons à minha vida, abençoar o reino, abençoar os meus irmãos. Ele também colocou dons em você, diferentes dos que eu tenho, para abençoar o todo, para abençoar a igreja. E Onésimo faz parte dessa distribuição de dons. E ele também os tem, e ele também abençoa. Filemon, somos todos iguais. Acho muito legal a forma com que a gente trata essas hierarquias aqui na igreja. Cristo e todos nós. Fábio, mas não é Cristo o pastor, o louvor e o... Irmão, você não entendeu a lógica da Bíblia? A lógica da Bíblia é Cristo e todos nós. Cada um com uma função diferente que o Espírito Santo distribuiu para a contribuição do todo. E Paulo está trazendo essa ideia. Vai que Filemon, quando vê Onésimo, fica bravo e deixa passar isso, né? Então deixa eu lembrar ele antes do encontro. E ele faz isso de uma maneira magistral. E no verso 15, ele diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Sabe o que eu acho interessante? Que Paulo está tratando esse afastamento de Onésimo não como uma ação do Onésimo,
Mas ele está tratando isso de forma passiva. Ele está dizendo assim, Onésimo foi afastado de você. E talvez alguém, quando lesse essa carta, até aconselhasse e falasse assim, Paulo, isso não está muito bom não, foi Onésimo que fugiu. E Paulo vai dizer assim, não, porque eu também fui encontrado com Cristo quando estava disposto a ir por um caminho muito errado, que era matar os cristãos, perseguir os cristãos e acabar com isso. E da mesma forma que eu achei que estava indo para algum lugar, através da minha própria vontade, hoje eu compreendo que aquela ida em perseguição foi a forma com que Deus me parou para falar comigo e me transformar. E ele está falando, Filemão, a mesma coisa aconteceu com Onésimo. Ele fez uma coisa terrível. Ele fez uma coisa ruim. Mas não tome como isso sendo uma coisa terrível que ele fez. Compreenda que essa coisa que ele fez o levou a Roma, onde nos conhecemos, e ele foi transformado pelo Senhor. Ou seja, não ignore o plano do Senhor na vida do Onésimo. Pode ter sido diferente do seu. Pode ter sido uma outra maneira. Ele falou, não importa. Importa que uma vez encontrando Cristo, todos somos iguais. O plano de salvação na vida de Onésimo foi diferente de Filemão, mas ele está dizendo, foi plano de Deus. Deus é o dono da história. Ele conduziu. E a gente às vezes esquece isso, né? Às vezes a gente está tão envolvido em controlar as coisas que a gente esquece que tem um Deus no comando das coisas. Que elas acontecem quando Ele manda acontecer ou quando Ele permite que aconteça. Verso 16, ele diz que você receba o Onésimo para sempre, mas não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Repare que Paulo confia tanto no que ele está vendo de testemunho de Filemão e no que ele está vendo de testemunho de Onésimo, que ele olha para isso e fala assim, eu só quero lembrá-los de que o propósito de vida deles não é o mesmo que era antes. Servo e Senhor. Eu só quero lembrá-los que eles são uma coisa agora, que eles não eram antes. Paulo confia tanto na conversão dos dois, que é como se ele dissesse assim, Filemão, é óbvio que você não vai tratá-lo como tratava antes. Porque vocês dois não são mais o que eram antes. É óbvio que a conversão vai tratar as feridas. É óbvio que a presença de Cristo já manifestada na vida de vocês dois vai dar conta de qualquer arranhado que tenha ficado. E às vezes a gente olha para isso e fica um pouco chateado, né? Porque às vezes a gente gosta de carregar uns arranhões, né? A gente gosta porque talvez o Espírito Santo traga à nossa mente algo do tipo, Fabinho, será que você não devia dar uma palavra com fulano ou com Beltrano? E aí a gente olha e fala assim, não, mas ele nem é o Onésimo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que coisas aconteceram na nossa vida com pessoas específicas e que não tem reparo. E o que Paulo está dizendo claramente para Filemão é, Filemão, Cristo repara. E ele transforma isso que está quebrado em algo muito maior e melhor do que você sequer pode imaginar. E ele avança ainda no verso 17, dizendo, portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Porque somos salvos pelo mesmo sangue. Eu estou botando o meu, eu estou me colocando à frente dele. No verso 18 ele diz, se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso, eu pagarei. Isso é muito importante, gente, muito importante. Não perde a oportunidade de interceder por alguém.
Não perde a oportunidade de assumir o prejuízo do outro, porque Filemão, com essa carta, tinha o direito legal de cobrar de Paulo qualquer prejuízo que Onésimo deu para ele. Mas se você lembrar um pouco o que Paulo falou um pouquinho antes sobre Onésimo, ele vai dizer assim: Onésimo é caríssimo para mim. Ou seja, Onésimo vale muito para mim. Ele vale muito mais para mim do que qualquer dívida que ele tenha contraído com você. Arrisque-se pelos outros. Seja um agente de relacionamentos. Seja um agente que coloca a colinha de Cristo nos lugares que foram quebrados. Você tem esse poder, sabia? Você sabia que o amor de Cristo é tão grande em você, que ele não cabe em você, que você pode usá-lo para ajudar relacionamentos a se restabelecerem? E tem muita gente precisando disso. E eu queria encerrar com essa palavrinha de próprio punho de Paulo: eu pagarei. E eu queria que você considerasse muito isso na tua vida. O quanto você está disposto, o quanto e o que você está disposto a entregar em troca do seu irmão. O quanto esse irmão vale para você. Seu irmão é caríssimo para você. Porque talvez você fale assim: não, Fábio, eu não conheço bem esse cara, eu não tenho essa possibilidade. E aí talvez o convite que a Escritura te faz é inverter isso, é dizer assim: não faça por ele, faça lembrando do que Cristo fez por você. Porque deixa eu te explicar uma coisa. O texto de Paulo, se eu não me engano, aos Colossenses, se eu me enganar, o Tiago depois vai brigar comigo, mas, viu, Tiago, falei que você briga comigo. É Colossenses, sim. É muito claro quando ele trata, viu, depois as pessoas vão ter que querer me defender, vão ficar com pena de mim, falar: o Tiago é bravo. Ele só tem essa cara de bonzinho, gente, você tem que ver. Por que eu estou te dizendo para você assumir essa posição, eu pagarei? Porque foi a posição que Cristo assumiu por você. Sabe por quê? Porque Colossenses diz que existe um contraste, dizendo assim: a lei de Deus é santa, você não. Você é pecador. A lei de Deus, ela veio não para te salvar. A lei veio para expor a glória de Deus frente ao seu pecado, para que o seu pecado evidente fique claro para todos que você tem que morrer pelo seu pecado. Porque o salário do pecado é a morte, morte eterna. Então o que ele está dizendo em Colossenses é isso: ele está dizendo: olha só, a lei veio para expor você, para expor que você é igual você, que é igual você, que é igual você, que é igual aquele cara que está lá fora. Sabe aquele cara que está lá fora que você não gosta de se relacionar com ele, porque o pecado dele é muito feio? O que a lei mostra, quando ela expõe, quando a glória de Deus bate, ela diz assim: você é igualzinho a ele. E por isso, por conta da lei trazer punição, esse texto diz que Satanás te acusa perante Deus, dizendo assim: quando a Kátia morrer, é como se, eu sempre faço um desenho animado na minha cabeça. Diz assim, Satanás chega lá e fala assim: Senhor, aqui ó, a Kátia é transgressora da lei, tá? A Kátia é transgressora da lei. Ela tem que morrer. Você não pode recebê-la no céu, porque ela transgrediu a lei que o Senhor mesmo mandou. E aí eu vejo Jesus virando, botando a mãozinha em volta da Kátia, dizendo assim: ela tem mesmo que pagar. Não, na verdade, alguém tem que pagar preço por essas infrações. Mas eu paguei. Eu paguei. E aí, o que Paulo diz é que esse escrito de dívida que era contra nós, e ele está falando da lei, entendeu? Isso que era contra você, com isso Satanás podia acusar você, isso foi pego por Cristo e foi cravado na cruz. E o diabo agora não tem poder nenhum e ele está despojado nessa guerra, ele foi despojado, ou seja, ele não tem mais com o que te acusar.
Porque quando ele for te acusar de alguma coisa, Cristo te abraça e diz assim: eu paguei. E talvez ele diga na tua consciência: mas você é complicado, você ainda está errando. E eu quero que você ouça na sua consciência também o Espírito dizendo: amiguinho, eu paguei. E é baseado na consciência do preço que foi pago por você, é que eu te digo que ele que pagou esse preço por você, ele tem o direito de exigir que você tenha uma atitude de virar para o outro e dizer assim: se alguma ofensa ele fez para você, eu pagarei. O que Cristo está dizendo é: você tem que ser o Cristo nas relações. Você é a presença e a posição e a forma de tratar de Cristo nas relações. Então arrisque-se pelo outro. Arrisque-se pelo outro porque ele é caríssimo. Ele é caro. Essa pessoa é cara ao ponto do sangue de Cristo ter sido jorrado por ela. Só esse é o preço dessa pessoa. Ela vale o sangue de Cristo. E se você por algum motivo acha que ela não vale, você não entendeu. Então, o convite que eu quero fazer essa noite, muito além de você ler um livro, talvez você leia muitos livros, é você viver uma ideia, viver Cristo, que vai muito além disso aqui. Para mim, a igreja é de segunda a sábado. Hoje é dia de festa. Se a cafeteria estivesse aberta, então a gente ia ficar aqui até 11 horas da noite. Ia ter que ficar mandando o povo embora. Bora, povo, bora. Isso aqui é festa. Ser crente de segunda a sábado. Esse é o desafio. Viver Cristo de segunda a sábado. Esse é o grande, grande desafio. Porque o balizador da igreja é muito diferente daquilo que o mundo propõe. Então, eu te convido a viver com o balizamento que o amor de Cristo propõe. Amém? Vamos orar? Curva a tua cabeça. Fecha teu olho. Senhor Deus, muito obrigado pelo tratamento que a Tua Palavra nos traz. Senhor, obrigado pela realidade que a Tua Palavra nos traz. Senhor, obrigado porque sem a Tua Palavra nós não Te conheceríamos, ó Pai. Senhor, sem ler o texto, sem meditar no texto, nós seríamos ainda mais complicados. Obrigado pelo carinho, Senhor, de ter se expressado, se revelado para nós de forma tão específica, por nos ter dado a Tua Palavra, Senhor, como algo que nós podemos diariamente nos corrigir. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido bom para nós. Senhor, preenche nosso coração com Teu amor. Senhor, nos ajude a aceitar as experiências, a executar as experiências e enfrentar o desconforto do resgatar dos relacionamentos. Senhor, nós confiamos que o Teu amor, ele pode colar qualquer relacionamento quebrado e transformá-lo em algo muito especial. Ilumina nossa mente, Senhor, mexe com o nosso coração, para que nós possamos seguir os Seus mandamentos. Que nós tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei,
eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei eu terei vitória, amém, igreja? Terei vitória. E quem nós veremos? Quem? Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele posso crer no amanhã, aleluia, porque Ele não precisa comer, eu não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida ela está guardada em Deus, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda Ele, igreja, aplauda Ele, louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, tem um recado que eu esqueci. Lembrei. Dia 25, de sábado agora, nós teremos a inauguração da cafeteria, que você já deve ter visto a placa ali no nosso vidro, é a Le Café. Então, venha estar com a gente, vai ser um momento muito bacana. A cafeteria vai ficar aberta durante a semana, 24 horas, né? Tô brincando. Mas é um passo muito de muita alegria para o nosso coração. A gente sente que a gente tem um espaço muito bom que a gente usa muito pouco. Por isso, esse ano foi um ano de muitos movimentos. Nós temos o Jet Center, que é a escola de inglês, temos a escola de música, temos agora a escola de Libras, temos a cafeteria que vai abrir. E a ideia é fazer esse local ser um local de bênção, de confraternização, de relacionamentos. E vai ser uma alegria muito grande ver esse movimento aí, ver essa igreja sendo movimentada todos os dias. Então, se você estiver disponível, vem aqui, vai ser muito bom.
Agora olha para a pessoa que está do seu lado. Alberto e Silvânia, vem aqui. Vem aqui vocês dois. São os aniversariantes da semana. O Alberto fez 53 anos. A Silvânia fez 27. Né? É óbvio isso, é bem claro. Repete comigo essas palavras para a pessoa que está do seu lado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto E te dê a paz. e te dê a paz. Deus te abençoe a todos vocês. Tiago, foi lá na frente agora. Mas